Isso é fato. O radialista Washington Rodrigues, da Rádio Conquista FM, no sudoeste da Bahia, foi processado pelo presidente Lula por injúria. Washington Rodrigues, da Rádio Conquista FM, no sudoeste da Bahia, foi processado pelo presidente Lula por injúria. O caso aconteceu em 2023, quando o radialista participava de um quadro de perguntas em um podcast. Na ocasião, ele foi questionado para definir Lula em uma palavra. E o jornalista respondeu, aspas, ladrão. A intimação da Justiça Federal foi entregue ao Washington Rodrigues no último mês de maio. Em seu programa na rádio, o comunicador disse que prefere ir preso a ter que pagar qualquer valor a Lula. Acompanhe a sonora. Recebi ontem a visita de uma oficial de justiça, aqui da Justiça Federal, subseção aqui de Vitória da Conquista, me intimando a respeito de um processo movido pelo presidente Lula, me acusando de tê-lo injuriado. Foi um episódio em 2023, no podcast, tinha um quadro, né, perguntava para você definir em uma palavra, um dos nomes era o Lula. E quando me perguntaram, eu disse que ele era ladrão. Isso chegou até ele, não sei como aí, ele entrou com um processo contra mim. Se ele for processar todo mundo que tem a percepção de que ele é desonesto, vai faltar papel na justiça. Tá aqui, recebi a intimação. E claro, obviamente vão me defender, foi me oferecida aqui uma proposta de acordo que obviamente eu não vou aceitar. Eu prefiro ser preso do que ter que pagar alguma coisa, até porque o que eu falei é verdade. Ninguém tá fugindo da verdade. Lula foi condenado em 3 instâncias. E tudo isso foi confirmado por uma das turmas do STJ. De forma unânime, 5 ministros confirmaram que o Lula é corrupto, que o Lula é desonesto. O Lula vai pro caixão um dia, como todos nós vamos, mas ele vai com a peste assim de corrupto. Olha, veja, são coisas muito estranhas aqui. Coisas muito estranhas. Primeiro, ele recebeu uma intimação da Justiça Federal. Por que Justiça Federal? Eu fico me perguntando. Primeiro porque, se foi uma injúria, deveria ser a Justiça Estadual. Ah, mas ele é presidente, não tem nada a ver isso. Ah, porque foi na internet? Talvez. Mas a Justiça Federal, ao que me parece, por exemplo, eu falo do meu caso, da injúria do desembargador Ayrton Vieira, use a sua criatividade, né? O foro especial por prerrogativa de função, se fosse para valer, seria o STF, valeria se Lula fosse réu. Quando uma autoridade que tem algum foro por prerrogativa de função, no caso de um desembargador de São Paulo, seria o STJ. Mas quando eles são vítimas, não existe foro especial por prerrogativa de função. Agora, eu fico me perguntando da competência. E segundo, o que eu acho mais estranho é uma intimação, isso se for verdade, o que o colega jornalista diz, porque eu não li o documento, então não posso afirmar, mas é muito estranho que venha uma proposta de acordo numa intimação. Isso eu nunca vi. Não é uma proposta de transação penal, sei lá? Mas isso tem que ser feito com as partes. Na audiência, né? Exato. Tem que ser chamado uma audiência de transação penal. Uhum. Agora, ele é intimado já com a proposta de acordo? O que é isso? Eu poderia só fazer uma consideração. Eu não conheço esse jornalista, não li os documentos, não tenho os elementos, mas uma coisa eu posso dizer. Entre a desonra e a guerra, ele está optando pela guerra. Porque ele sabe que quem opta pela desonra terá os dois. Então, parabenizo ao jornalista. E ele vai até o fim. É muito curioso quando você falou a respeito do foro por prerrogativa de função. Parece que isso foi aplicado concretamente no caso da Pietra. Exatamente. E é estranho também, porque ele tem uma proposta de acordo para pagar um dinheiro para o Lula, porque na transação penal muito louco, a gente presta um serviço para a comunidade, oferece louco, cesta básica, você não tudo paga para outra parte. Eu não sei o que está escrito ali, mas é meio difícil, louco, né? Fazer qualquer Aí você veja, como é uma ação penal privada, foi o Lula que promoveu a ação. O que mostra que está errado, que é intimidatório, que é abuso de autoridade, o Lewandowski, ministro da Justiça,
está indo atrás daquela mulher lá de São Bernardo. Foi São Bernardo, daqui agora, de São Paulo, não sei. Interessante aqui que ele processou por injúria, ele não processou por calúnia e difamação. Por quê? A calúnia e difamação cabe à exceção da verdade. Na injúria, não é isso? Exato. Eu estou equivocada. Não, é verdade. Porque na calúnia e difamação poderia se provar, É que ele nunca ficaria um ouviu na vida imbróglio. dele, né? Tamanho xingamento. Né? Agora, chamar o Bolsonaro de genocida pode. Vai ter que processar torcidas de futebol. Ele chamou o Bolsonaro de ladrão. Quando ele fez aquele negócio no Fantástico, assumiram os móveis do Palácio. Sim. Aí a Justiça mandou indenizar o Bolsonaro em 15 mil. E ele falou no Fantástico. Compara o Fantástico com a rádio a Rádio Conquista FM. Não dá, gente. Não dá. Ele mesmo, quando ele se defendeu da ação de danos morais do Bolsonaro, ele falou que não tem que se levar em conta dano moral. E uma das razões é que uma pessoa pública, uma pessoa que se expõe a jogo público, não tem uma susceptibilidade tal qual uma pessoa comum. E agora ele está usando daquilo que ele usou para defesa para acusar o outro. É nojento uma coisa Seria dessa. interessante que o Bolsonaro tivesse entrado também na esfera penal, não sei se o fez, contra o Lula, né? Porque é aquilo que você falou, não devia existir esses tipos penais. A pessoa cometeu essa calúnia, essa difamação, vai na esfera civil, pede a indenização, que foi o que o Bolsonaro fez com o Lula. Eu não sei se existe um procedimento criminal nesse assunto dos móveis do Palácio, não sei. Ele foi condenado a indenizá-lo na esfera civil. Aqui, o Lula já foi na esfera criminal contra o jornalista. Então, seria interessante que a direita começasse também a processar, inclusive o presidente Lula, na esfera criminal. Imagina uma condenação. Ô Pavinato, vamos aqui no dicionário, a definição de ladrão. Isso. Ladrão se refere a alguém que rouba ou furta. No entanto, o termo pode ter diferentes nuances e significados contextuais, como desonesto, trapaceiro, malandro. Bom, se isso cabe ao presidente Lula, não é a opinião de cada um. Eu queria só lembrar que em maio, o ministro André Mendonça teve um bate-boca com o Flávio Dino no plenário do Supremo, debatendo justamente o direito das pessoas usarem o termo ladrão contra um servidor público. E o André Mendonça foi muito claro, ladrão, quando alguém usa o termo ladrão, é uma opinião da pessoa. Portanto, ele não vê crime nenhum. Como dos 11 ministros, para mim o melhor é o André Mendonça, eu fico com a opinião do André Mendonça. Exatamente. Não, e outra, né? Muito interessante. Primeiro que esse jornalista, ele lembra o Mark Hamill, né? Ele lembra o ator do Luke Skywalker, assim, com aquele cabelo loirinho, assim, dos anos 70, com aqueles olhinhos azuis, assim, muito bacana, viu? E é o seguinte, esse Luke Skywalker dessa rádio aí de Vitória da Conquista, a gente pensa no seguinte, a Polícia Federal do Brasil hoje, né? Aí nós temos que relembrar, né? SS, Gestapo, Camicheneiro, né, significa camisas negras, né, que era um grupo que era utilizado para intimidar as pessoas na época do Duce, do Mussolini, né. A gente sempre vai ter partidários, né, partidários do presidente da República infiltrados nas nobres instituições brasileiras. Realmente uma vergonha ter recebido uma intimação da Polícia Federal ainda com proposta de acordo por ofensa ao presidente da República, por injúria. Isso realmente não cabe em nenhuma das instituições aqui que a gente está vendo. O presidente Lula deveria ter entrado com uma ação civil ou com uma reclamação criminal nas vias corretas, né? Então, mais uma vez, é uma vergonha, uma demonstração de falta de vergonha das instituições e errou o presidente. E só para lembrar vocês, o presidente Lula, ele quando foi descondenado, na verdade, não é que chegou alguém e falou assim, não, nós não concordamos com as condenações. Foi dito que o fórum estava do endereço errado, que não tinha que ser por Curitiba, que ele tinha que ser julgado inicialmente, mas teria que ser por Brasília. Olha, isso é um absurdo, né? Então não está se discutindo se ele realmente errou, não errou, furtou, não furtou, roubou, não roubou. Isso tudo já estava resolvido. ele estava condenado. Está se discutindo agora o endereço para poder começar de novo. Mas eles aproveitam que o povo é muito burro. O povo não compra. Tem parte
parte do povo que é muito burro, professor. Então aí você vai no jogo de linguajar. Por exemplo, tem uma pessoa aqui perguntando se eu estou enganando a audiência. Sério? Tá, pergunta. Você está enganando a audiência da Oeste? Né, tem 2 aqui perguntando. Se eu estou enganando a audiência. Porque eles falam assim, você foi a favor da vacina. E daí? É um problema meu. Ué, na época eu achei que era o melhor fazer. Eu não sou povo, eu tenho... Ah, você não pode falar. Ah, você não pode, aí um problema de você está virando Alexandre de Moraes. Ah, você votou no PT. Eu nunca votei no PT. Ah, mas o Alan dos Santos fez um vídeo. Ele que vai tomar no fiofó dele, bicho. Mas eu não votei. Ah, mas você tem que provar. Eu não tenho que provar nada. Eu não ganho dinheiro do contribuinte. E aí vem a pergunta coroada. Você está enganando a audiência. Então tá bom, eu estou enganando. Tudo que eu falei aqui é mentira. Tudo que eu falei aqui é mentira. Tá? O inquérito é mentiroso. É coisa mais normal do mundo o Lula ser indenizado. Ou você é muito burro para fazer uma pergunta, que é o seu caso, que pessoa como você, é melhor você sair, vazar, porque você atrapalha a concentração de quem presta e assiste esse programa. Pavinato, normalmente eu tendo a achar que não é burrice, eu sempre tento achar que é burrice quando eu quero reduzir a acusação de que é má intenção. Porque aí eu poderia incorrer em ser processado por injúria, sei lá. Mas no caso aí, eu vou concordar bem contigo, é burrice sim. Eu vou te dizer por qual razão, porque mesmo esses indivíduos que falam, quando apresentam o Bolsonaro na relação com a vacina, o Bolsonaro nunca se manifestou da forma como eles dizem. O que o Bolsonaro pediu eram 2 coisas. A primeira delas, que fosse respeitada a relação médico-paciente. E segundo, que a vacina seria adotada no momento que tivesse a autorização adequada pelos órgãos que dão a autorização. E ele não poderia se sobrepor aos órgãos, porque isso seria uma medida autoritária. Olha aqui, e esse é o cara que estão dizendo que é contra a democracia. Era isso que ele queria. E queria estimular também as pesquisas para a busca do remédio, porque só a vacina talvez não desse. Um cara que tinha essa perspectiva é acusado de ser aquele que é contra o povo. E por que eu começo dessa maneira? Para tentar trazer essa questão. Se o Lula resolveu processar criminalmente este radialista, como é que ele vai fazer para processar todas aquelas multidões que quando ele aparece gritam Lula, Tantan, teu lugar é em outro lugar? Eu não vou dizer porque ele pode me processar, já que ninguém pode usar essa palavra. Multidões cantam isso aonde ele vai. O que ele vai fazer com essas pessoas? Vai mandar um processo para cada um? Vai tentar adquirir dinheiro para fazer viagens do próprio bolso? Com o dinheiro do povo? Mas nesse caso, por processos que ele entra? Para começar, a gente já vê a impropriedade disso e que dá razão para o que você fala de anular, extinguir essas questões desses crimes contra a honra. Eu até aceito que o de calúnia deve se manter. Mas aí, porque você pode... Agora, o de injúria... é altamente subjetivo, basta alguém se sentir injuriado, ele entra. Agora tem só um dado pra gente, que eu já encerro, que fala do Bolsonaro diretamente também. As pessoas fizeram uma acusação e uma ofensa ao Bolsonaro, que é uma das maiores ofensas que pode se fazer contra um homem. Chamaram-no de genocida. Entre genocida e ladrão, a dimensão é entre uma nave espacial e um teco-teco, porque um ladrão... ele pode ter o direito de pedir perdão. Acusar alguém de genocida é muito grave. E o Bolsonaro poderia ter entrado com ações contra todas as pessoas que o chamaram de genocida. Porque isso sim é uma ofensa. E tentar ofender, chamar de genocida um cara que estava preocupado com o povo e estava preocupado com a democracia. A prova de que ele estava preocupado com a democracia, que todos aqueles que falaram, mas ele fez reuniões, não tem nenhum erro em um indivíduo assumir que ele está vendo um problema e reunir a sua equipe de governo para verificar dentro da Constituição o que pode ser feito apenas para minorar, para impedir que o país toque fogo. Porque foi isso que ele falou. É verdade. Ele disse, eu não queria que o país tocasse fogo, por isso que eu fui atrás da minha equipe para nós decidirmos quais seriam as melhores medidas, exatamente para garantir a transição. Mesmo que eu não tenha gostado da eleição deste senhor que veio para quebrar o Brasil em um processo que é tão claro que não foi justo. Isso mostra quem o Lula é. Porque com o Lula teve um processo, teve uma investigação, ele foi condenado por corrupção,
A condenação foi confirmada pelo TRF da 4ª Região, foi confirmada pelo STJ e foi anulada pelo STF por uma razão cepiária, por uma por questão de CEP. Quanto ao Bolsonaro, houve uma denúncia de genocídio que foi arquivada por falta de elementos, ou seja, não dava nem para ter uma investigação de tão absurda que era a denúncia. Bom, logo, um crime de corrupção envolve o quê? Dinheiro. O genocídio envolve homicídios. Furtar dinheiro, roubar dinheiro, desviar dinheiro, tem como objeto do crime dinheiro. E o genocídio, como homicídio, a vida humana. Então, para o Lula é mais importante o dinheiro do que a vida humana. Ele deixa claro isso. Chamar de assassino, de genocida não é nada. Agora chamar de ladrão porque envolve dinheiro é muita coisa. Então aí você vê o caráter. É um ato falho, desgraçado. Ele diz, ele confessa que para ele o dinheiro está sobre a vida humana. Para ele é dinheiro acima de tudo. E você aí? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.